pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre o livro Pós-Guerra que foi escrito pelo historiador inglês Tony Judt. Esse livro nasceu de uma série de estudos, de uma série de questionamentos que o autor estava se fazendo sobre quais foram as mudanças que ocorreram na Europa ao longo do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E esses estudos, esses questionamentos o levaram a escrever esse livro, que é uma das maiores obras que foram feitas, que nos possibilitam compreender o que ocorreu na Europa ao longo das décadas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A análise que Tony Judt nos traz esse livro começa logo com o encerramento da Segunda Guerra Mundial e vai terminar logo após a queda do Muro de Berlim e o desfacelamento dos países que compunham a antiga União Soviética. A análise que ele faz é uma análise extremamente vasta. Ele fala sobre as questões políticas, ele fala sobre questões demográficas, ele fala sobre questões econômicas, sobre questões culturais e fala sobre todos os países da Europa. A abrangência de locais, de pontos de vista é vasta. E tanto é que é um livro bem extenso e é um livro extremamente rico em conteúdo. O livro começa nos falando sobre como foi a reconstrução da Europa após o final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter a formação de novos grupos políticos, principalmente nos países que tiveram maiores mudanças com decorrência da Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha e a Itália, que foram países que tiveram uma brusca mudança política com o término da guerra, e também com os países que passaram para o jugo da União Soviética, onde a gente teve também muitas mudanças no quadro político. E nesse momento de término da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma mudança demográfica bem plena, bem presente na Europa. Ou seja, alemães que moravam fora da Alemanha voltando para a Alemanha, poloneses que moravam fora da Polônia voltando para a Polônia, ou seja, teve todo um remanejamento de populações e também definição de questões de fronteira, porque a gente teve invasões de territórios, a gente tinha questões territoriais que estavam em disputa, então surgiu uma nova ordem na Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Então a gente começa a ter uma renovação política na Europa, muitos novos partidos vão se formando. Alguns que o Tony Judt fala são os partidos social-democrata e também os partidos democrata-cristão, ou seja, seriam partidos de esquerda e partidos de centro-direita que a gente teria em países como França, Alemanha, Itália. Também a gente tem todo o processo de mudança nos países mais orientais, que estavam na órbita da União Soviética. Então, logo após esse momento de redefinição da Europa com o término da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba tendo o acirramento da Guerra Fria. O Tony Judt vai nos colocando aí em casos como a invasão da Hungria pela União Soviética, a Primavera de Praga em 1968, todos os conflitos resultantes entre capitalismo e socialismo, as manifestações de 1968, como na França, ou seja, todo um novo panorama político que se formava em decorrência de um novo mundo que se construía. Ele nos fala, por exemplo, como a Primavera de Praga ela resultou numa queda do prestígio do comunismo, principalmente os países mais ocidentais da Europa, e o que levaria à formação de uma nova esquerda, que seria a esquerda que temos atualmente na Europa. Seria fruto de um novo posicionamento de esquerda em decorrência de um pensamento comunista que se mostrava totalitário, que não se mostrava nem um pouco democrático.
Então a gente tem todo esse encerramento e mais à frente do livro a gente vai ter, na década de 1980, o enfraquecimento da União Soviética com o seu fim, uma outra análise bastante interessante que o Tony Judt nos faz, porque a gente não costuma ter muito acesso a obras que falem sobre como foi o processo do término da União Soviética. Ele mesmo nos coloca dados interessantes, como o fato de que a União Soviética terminou sem nenhum tipo de conflito, terminou de forma extremamente pacífica, com os países proclamando suas independências, o bloco todo rachou, mas sem ter nenhum tipo de guerra. Houve, no máximo, algumas mortes em protestos, mas não teve nenhum conflito armado, nenhum grau de destruição maior, né? Levando em consideração todo o peso que a União Soviética teve na política do século XX, seu desfacelamento conseguiu ser através de uma transição bastante tranquila, bastante moderada. E um outro ponto que é muito bom nesse livro é que o ritmo de escrita do Tony Judt ele é muito fluido, é um livro agradável de ler. Apesar de ser um livro extremamente maçudo em conteúdo, a carga de informação que nos é apresentada é muito alta, ao mesmo tempo nos é apresentada com um linguajar que é bastante palatável, bastante agradável, que torna essa uma leitura prazerosa. Então eu deixo aqui a dica, o livro Pós-Guerra, do Tony Judt, é uma das principais obras para compreendermos a Europa na segunda metade do século XX e que foi escrito por um autor que conseguiu transformar a história em algo bastante agradável de ler, apesar de ser um livro extremamente denso, extremamente repleto de informação. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.